Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Passos Coelho e Paulo Portas divulgam hoje, às 7h30 da tarde, as linhas orientadoras do programa de governo. O programa completo só vai ser revelado no final deste mês. O plano da coligação baseia-se no Programa de Estabilidade e no Programa Nacional de Reformas. O governo quer cortar 600 milhões de euros nas pensões, eliminar a sobretaxa de IRS até 2019 e devolver 20% dos salários da função pública por ano. A apresentação do programa chegou a estar prevista para 10 de junho, mas o Governo decidiu dividi-lo em 2 momentos e antecipar para hoje as linhas orientadoras, dias antes da convenção do PS. As linhas gerais vão ser apresentadas por José Matos Correia, vice-presidente do PSD, e Assunção Cristas, vice-presidente do CDS. Depois de serem apresentados os princípios de ação, os dois partidos vão discutir as principais medidas. E hoje é um dos temas em análise no Conselho Consultivo. São meus convidados Mariana Abrantes de Sousa, Hélder de Oliveira e Jorge Ribeirinho Machado. Muito obrigada aos três pela presença neste Conselho Consultivo. Mariana Abrantes de Sousa, mais uma vez há uma antecipação por parte da coligação. É porque o PS vai fechar o programa eleitoral já no próximo dia 6 de junho? Assim, isto da ocupar o espaço e sobretudo o espaço mediático sobretudo se for com boas promessas, deve ser uma daquelas estratégias políticas dos livros. É importante que haja um grande debate sobre isto, porque de facto as possibilidades, o que Portugal pode fazer e que deve fazer nos próximos 5 anos vai ser mais importante até do que fez até agora, porque é isso que vai determinar se nós conseguimos consolidar uma recuperação. Porque o que nós temos tido até à data é que temos apertado o cinto e claro, temos conseguido algumas melhorias com isso, mas não quer dizer que tenhamos um crescimento consolidado. E uma recuperação consolidada. Nas exportações ainda estamos no bom caminho, mas não está adquirido. E claro, o que temos que fazer, temos que tomar medidas de fundo e medidas permanentes. Eu acho que há algumas medidas que foram tomadas inicialmente como sendo temporárias que vão virar permanente. Por exemplo, o corte nas pensões mais elevadas, isso e provavelmente alguma das haverá a necessidade mesmo de rever os modelos da segurança social, em que as pessoas contribuem sobre todo o seu salário e depois têm direito também a umas pensões bastante elevadas. Não faz muito sentido que isso aconteça nas pensões públicas, nas pensões oficiais. E temos que mudar, por exemplo, eu acho que temos que mudar uma coisa muito importante, que é a economia o sistema tem uma certa aversão, como é que eu ia dizer, está desajustado ao mercado de trabalho atual. Está a Segurança Social e os subsídios de emprego e tudo isso, estão tudo ajustados a uma coisa chamada emprego. Agora temos trabalho, quando há. E então as pessoas podem estar desocupadas, mas não podem estar desempregadas, mas não deveriam estar desocupadas, só que têm muitas limitações a voltar a trabalhar. Jorge Ribeirinho Machado, parece-lhe que a coligação anda a reboque da agenda do PS? Isto é uma luta entre os dois blocos principais e, portanto, parece-me perfeitamente razoável e não me choca, sinceramente, acho perfeitamente compreensível. Um fala mais cedo, depois o outro fala a seguir, depois dia 6 há mais um ponto, depois dia 10 há mais um ponto. Dia 6 o PS fecha o programa eleitoral. E dia 10 e depois no caso da coligação vamos só conhecer ainda as principais linhas gerais. De facto, a verdade... A Google, deixe-me ir um bocadinho longe, mas de qualquer forma acho que é interessante. A Google no outro dia divulgou que aquilo que procura num líder é a previsibilidade. Os antigos procuravam a prudência, a virtude da prudência, a Google procura a previsibilidade. E eu penso que aqui é o que nós podemos esperar, tanto de uns como de outros, dos que estão no governo. Não podemos esperar muito diferente daquilo que eles estão a fazer agora. Passos Coelho vai assinar com essa bandeira, precisamente da previsibilidade. E diz que o PS opta pelo caminho do incerto. Certo. Eu acredito que do Passos Coelho eu estou à espera de alguma coisa e ele normalmente
cumpre aquilo que eu estou à espera. Portanto, está à espera de mais do mesmo nestas linhas gerais que vão ser apresentadas? Sim, estou à espera de mais do mesmo, sim, exceto algum elogio de Dias Loureiro, que não me parece que seja o mais previsível. Mas sim, estou à espera de mais do mesmo. Penso que não vai haver grandes diferenças e seria muito estranho até que houvesse coisas muito diferentes. Há uma coisa que eu até agora ainda não vi, mas que eu gostava de ver, já agora, até duas. Mas uma delas é a questão da revisão da Constituição. Vai ter que haver uma revisão da Constituição e acho que era um assunto que era importante ser debatido antes de haver as eleições. E há vontade para, primeiro, fazer a revisão constitucional e, segundo, há vontade para discutir esse tema agora? Eu penso que não há vontade para discutir este tema agora, porque é um tema que é duro e que pode fazer perder votos. E, no entanto, eu penso que esta é a altura para o discutir, que é apresentar quais são as ideias que existem para esta revisão da Constituição. Porque se durante estes 4 anos houve tantos problemas com o Tribunal Constitucional e, portanto, com a Constituição, seria previsível que os partidos do Governo quisessem, na sua perspectiva, melhorar a Constituição. E eu até agora ainda não ouvi falar nada sobre o assunto e penso que era importante ouvir falar sobre o assunto. Um outro aspecto que me parece que era interessante, já que hoje é só as linhas orientadoras principais, era que dissessem se estão a contar promover entidades mais, ou melhor dizendo, promover a competição, a concorrência entre as empresas, que é uma das linhas típicas destes partidos, ou então favorecer aquilo que existe neste momento. Para já, sabe-se que a coligação aposta na atração de investimento com a geração de emprego. Certo, mas isso é toda a gente. Eu penso que toda a gente aposta nisto. Agora, que tipo de investimento é que querem? Investimento mais tecnologicamente mais avançado, ou quer investimento que seja grande gerador de emprego, mas que não tenha... não traga grandes mais-valias. O Heller fala muitas vezes dos centros de decisão nacional. Vamos promover o investimento de raiz, digamos assim, portuguesa, ou vamos procurar dinheiro lá fora, independentemente da sua origem? Há um conjunto de aspectos que ainda podem ser definidos por estes partidos e que ainda não estão claros para mim. Heller de Oliveira, a verdade é que durante muito tempo o Governo criticou o PS por não apresentar ideias, agora já temos as ideias e medidas concretas por parte do PS e só agora é que a coligação vai traçar as linhas gerais. Porque a ausência de propostas até agora foi uma jogada política ou de facto a coligação não tem nada de novo para apresentar? Desde que foi apresentado o PEC, acho que toda a gente passou a dizer sistematicamente que o PEC era um pouco aquilo que seria o programa eleitoral do Governo, olha, os partidos do Governo. Portanto, eu acho que depois de toda, digamos, aquilo que foi a política do Governo durante estes 4 anos, de conformação com o memorando de entendimento, ir além um pouco do memorando de entendimento, estabelecer, digamos, do ponto de vista de nomenclatura europeu, um Estado liberal, eu acho que isso são as linhas fortes que o Governo vai determinar. Neste momento, naturalmente, na apresentação do programa, o Governo vai aproveitar aquilo que são bons sinais da conjuntura. Quais? Bem, o que acontece neste momento, todos nós temos vindo a dizer isto há um certo tempo, é que há uns sinais internacionais que são favoráveis à evolução positiva da economia portuguesa. A cotação do petróleo, as taxas de juros e o euro. E quando esse cenário se inverter? Portanto, quando esse cenário se inverter, a gente vai ver se a economia portuguesa vai responder tão favoravelmente, como está, apesar de tudo, a responder neste momento, com a criação de emprego, embora uma parte substancial daquilo que é, neste momento, um bom indicador do emprego, também se deva a um fenómeno que foi terrível durante os últimos anos. Quando diz um bom indicador do emprego é a taxa de desemprego em 13%? Exatamente. O PS não diz o mesmo.
Pois, mas isso cada um tem a sua opinião. O facto objetivo é que o indicador de 13% é um bom indicador. Agora, ele tem por trás, por exemplo, como eu estava a dizer, cerca de 400 mil pessoas que emigraram. E emigraram, digamos, cada vez mais. Isso tem a ver também com a Europa. Também é um bom sinal. É um mau sinal porque as pessoas tiveram que sair do país, mas é um bom sinal porque... maus motivos, ou não? Claro, com certeza. O facto objetivo é que as pessoas tiveram que emigrar e isso é terrível. Elas não escolheram emigrar, elas foram obrigadas, em certa medida... Objetivamente, a taxa de desemprego nos 13% não resulta de políticas deste governo. Quer dizer, à parte de Passos Coelho ter convidado os portugueses a emigrarem. Não. O facto objetivo, isso é uma discussão ideológica muito curiosa, que vai acontecer no próximo futuro. O facto objetivo é que o governo defende uma agenda liberal, em termos europeus, não em termos americanos. Portanto, em que o Estado não intervém cada vez menos, o Estado deve intervir cada vez menos na economia. E nessa perspectiva, o governo diz que, ao aplicar essa agenda liberal, indo além, inclusivamente, de algumas propostas da Troika, os sinais neste momento são positivos. Portanto, significa que, neste momento, o governo está a dizer, os partidos do poder estão a dizer, é que a sua política resultou. Simplesmente, enfim, o PS vai dizer, não resultou porque, de facto, há questões conjunturais, como são estas três que eu efetivamente referi, que explicam porque é que isso aconteceu dessa maneira. Eu recordo-me que em muitas circunstâncias, eu recordo que há muitos anos atrás, sei lá, já nos anos 90, houve uma situação particularmente favorável na economia e que levou a que muitas empresas de uma certa dimensão tivessem resultados muito positivos. E a seguir houve uma crise e a situação deteriorou-se radicalmente. O que é que aconteceu aos diretores financeiros dessas empresas e aos gestores financeiros dessas empresas? Eles confundiram aquilo que era o seu sucesso, confundiram o sucesso, da conjuntura com o seu próprio sucesso e não tomaram as medidas adequadas para prevenir a desgraça que vinha a seguir. Portanto, a questão deve ser discutida em volta disto. Neste momento, a economia portuguesa está a dar sinais positivos, não há dúvida nenhuma sobre isso. Temos é que ver quais são as razões que estão na base desses sinais positivos. O Jorge Ribeirinho citou-me há pouco, com razão, porque uma das coisas que neste momento mais me preocupa é que a generalidade dos centros de decisão, que foi, digamos, uma bandeira nos anos 90, que é colocar centros de decisão em Portugal, a generalidade dos centros de decisão saíram de Portugal, designadamente através do processo das privatizações. E eu não sei o que é que vai acontecer, por exemplo... E porquê? Porque Portugal não é suficientemente atrativo? Não, porque houve um memorando da Troika que impôs as privatizações e não houve capitais portugueses capazes de aparecer a colocar-se como acionistas dessas empresas. Eu citei há dias o exemplo, dizem-me que a participação de capital português no capital da EDP não ultrapassa os 2%. Isto é terrível. Portanto, conjunturalmente, existem gestores e diretores portugueses na EDP, mas a longo prazo eles vão desaparecer claramente. E, portanto, isso não põe em causa aquilo que são os interesses nacionais. Essa é a grande questão. Será que as políticas que foram adotadas durante estes 3, 4 anos últimos vão dar sinais positivos, como estão agora a dar, ou perante aquilo que é um desarmamento, digamos, da economia nacional relativamente aos centros de decisão, vai acontecer outra... Por exemplo, os centros de decisão irão para a Espanha, por exemplo, e Madrid passa a ser, em vez de Lisboa, digamos, um pouco a capital da Península Ibérica. Mariana, partilha desta opinião do Hélder acerca dos números do desemprego ou, apesar das descidas dos últimos 3 meses, estes dados do INE, ainda provisórios, nos 13%, revelam que a economia portuguesa não está a criar empregos? Pois, eu acho que o Hélder disse uma coisa muito importante, que é preciso precaver o retorno a uma má conjuntura. Nós temos como uma conjuntura relativamente pacífica e sabemos que o euro não vai estar, o dólar não vai estar em records, as taxas de juros são insustentáveis, o petróleo também... E como é que se previne? Olha, por exemplo, e aí é onde se deve entrar, onde o Estado deve tomar medidas. O Estado não pode ser passivo, tem que ser um Estado inteligente.
não intervencionista, mas com uma intervenção inteligente. Uma das coisas que se poderia fazer era cortar o crédito ao consumo. Estamos outra vez no crédito ao consumo record. Como o Helder fala sempre nos centros de decisões, eu falo sempre no crédito ao consumo. Está em recordes hoje em dia versus de níveis não atingidos antes da Troika. Isso é uma das questões que eu acho que o Estado deveria tomar medidas. Porque as famílias portuguesas são as mais alavancadas, as empresas e os bancos. O nosso problema não é só dívida pública, é dívida geral. Mas isso mostra que não se aprendeu nada com a crise? Eu temo que... Estou a falar do lado dos particulares e do lado da banca também, porque está a conceder créditos. Eu admito que temos aprendido pouco, o que quer dizer que vamos provavelmente ter que sofrer mais para aprender melhor. E isso deveria... Sofrer mais quer dizer o quê? Quer dizer, uma segunda crise. Eu acho que e um regresso da Troika, eventualmente, ou não? A Troika não saiu. A Troika está cá, os credores estão cá. E se de facto... e nós ainda temos que ir buscar, temos que reembolsar os credores. Portanto, os credores estão a controlar-nos a todo o tempo. Eu acho que, por exemplo, uma das coisas que o Estado deveria fazer também é focar muito as exportações. E há outros países que têm programas de apoio às exportações muito fortes e nós não temos. Portanto, eu acho que o Estado não é... o Estado é para as necessidades e nós deveríamos pensar não em ter mais ou menos Estado, mas em ter um Estado que é bom, que é eficiente, com serviços públicos eficientes e intervir quando é necessário. É uma discussão muito interessante, em volta do Estado, do papel do Estado, não é? Portanto, porque há muita gente que neste momento defende um Estado de certo modo complacente, não interventivo, não é? Há até uma frase muito curiosa que vale a pena citar no programa do Partido Socialista e que eu julgo que é uma discussão que vale a pena ter, que é um Estado forte, interveniente e moderno. Portanto, aí é uma questão em que as duas posições, o Partido Socialista por um lado e a coligação governamental por outro, poderiam discutir em volta de qualquer o papel do Estado, que é realmente um tema muito interessante. E num Estado pequeno e frágil como é Portugal, num país pequeno, não é? Marginal na Europa, o papel do Estado é essencial. É muito diferente do que pode acontecer, do que deve acontecer num país mais poderoso, não é? Já que fala em Estado, Jorge Ribeirinho Machado, a questão das pensões tem dominado o debate político, com argumentos de ambas as partes. A coligação a querer cortar 600 milhões de euros nas pensões, mas não disse como. O PS a propor uma diversificação de fontes de financiamento. Enfim, qual é que é a proposta que lhe parece mais viável? Ou se é que há alguma delas? Pois, a verdade é que viável parece-me, ou melhor dizer, mais fácil de ser feito é o cortar. Mas como? Aquilo que vai acontecer, creio eu, é que vão cortar nas pensões mais altas. Isso é o que eu acredito que vai acontecer. E o Tribunal Constitucional deixa? O Tribunal Constitucional, não. Repare, o ponto aqui que me parece que é importante, e já agora indo um bocadinho mais longe, ir ao papel do Estado, etc., é nós... Lembra-se daquele papel que apareceu, que o ministro inglês deixou ao ministro inglês seguinte, "There is no money". E esse é o problema. Nós continuamos sem dinheiro. Nós temos uma dívida pública de 130% no Estado e mais outros tantos no privado. Nós não temos dinheiro. E, portanto, como nós não temos dinheiro, isso é que não temos hipótese de ter uma vida agradável como tivemos há uns anos atrás e que queremos voltar a ter dentro de uns anos. O PS... E, portanto, se não há dinheiro, tem que se cortar. Não há hipótese. O PS defende o caminho da recuperação económica e o PSD contrapõe, dizendo que há custa de pedir dinheiro emprestado. Tocando nesse ponto, parece-lhe que no limite, e olhando para as críticas que o PSD faz às ideias do PS, que poderemos voltar a ter a Troika em Portugal com outro resgate, se estas medidas forem todas para a frente, se o PS for governo, enfim, tudo no campo das hipóteses. Repare, esta discussão faz-me lembrar uma experiência que foi feita com crianças. Eu peço desculpa de ir de longe, mas de qualquer forma é aquela experiência com os marshmallows, com os repousados que se deixam às crianças e sai o adulto, passado um pouco volta o adulto, se a criança comeu o repoussado, se não,
recebe mais um repousado. E há umas quantas crianças que comem os repousados, há outras crianças que esperam pelo segundo repousado. Qual é que é o interessante desta experiência? É que passados 15, 20 anos se vê quais são aqueles que tiveram mais sucesso profissional e vê-se que aqueles que aguentaram para não comer o marshmallow tiveram mais sucesso. E a percepção que me dá destas duas propostas é come mais, o PS quer comer já o repousado e o PSD diz não se coma já, espera-se. Que isto vai garantir sucesso no futuro? Não garante. Que é uma perspectiva possível de que é muito mais difícil, gastando já o dinheiro, passados uns tempos seja possível pagar. Sim, isso é verdade. E, portanto, eu estou mais de acordo com a perspectiva de vamos aguentar mais para depois, no futuro, termos capacidade de irmos mais longe, mas acredito que, como diz o Helder, é uma questão bastante ideológica. Seja qual for o governo que tivermos, a verdade é que a sustentabilidade da segurança social vai ser um dos maiores desafios que vai ter pela frente. Sim, exatamente. Repara, 600 milhões de euros é muito dinheiro. Portanto, aqui eu, sinceramente, eu acredito que o que vai acontecer vão cortar as pensões mais altas e não vai haver hipótese do Tribunal Constitucional dizer que não. Mariana. Sim, eu acho que sim, as pensões mais altas. Aliás, quem tem pensões altas é porque teve rendimentos altos, devia ter o terceiro pilar, devia ter poupança própria. Mas eu acho que aqui, eu gostava de pegar o que disse o Jorge, é que nós não temos dinheiro, mas temos crédito. E estamos a viver à custa de crédito. A dívida pública está a bater recordes, a dívida externa também e o crédito ao consumo também. Portanto, nós estamos a voltar outra vez àquela velha... neste momento estamos a continuar a endividar-nos. Helder, para terminar. Para terminar, sobre a questão das pensões. Sobre a questão das pensões, eu ontem por acaso estive a ouvir um programa muito interessante em que falaram 4 especialistas sobre essa matéria. A questão é muito complicada, mas há uma boa notícia que foi dada pelo Dr. Pedro Marques, que foi responsável pela Segurança Social durante o governo, última parte do governo de Sócrates, em que ele disse que há um organismo europeu que fez recentemente um relatório com alguma independência e falou que o sistema de pensões em Portugal é dos que está mais equilibrado neste momento. Portanto, nós estamos a falar todos de uma desgraça completa. Mas há um buraco na segurança social. Claro, mas isso todos nós temos essa noção, porque neste momento Portugal tem um problema demográfico terrível. É o pior de tudo, é o problema demográfico, é o problema do desemprego. Agora, o sistema está montado de maneira que, se houver uma inversão na questão demográfica, que é difícil, né? E é uma questão de longo prazo, né? E se houver uma alteração nas taxas de desemprego a sério, né? Portanto, o nosso sistema tem uma arquitetura que nos permite, com alguns ajustamentos que poderão ser feitos no futuro, preservar aquilo que é o essencial das nossas reformas, espero eu. Muito obrigada a todos pela vossa presença e análise no Conselho Consultivo de hoje. O Conselho Consultivo está de regresso amanhã e vamos olhar para as linhas gerais concretas que vão ser apresentadas mais logo pela coligação. Contamos consigo. Até lá. Bom dia.